42 anos de passagem da serva de Deus Madre Leônia à casa do Pai. É um tempo para celebrarmos, para recordarmos a sua vida, o carisma, a missão que Deus lhe deu e também acompanharmos a sua causa de beatificação. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Infância e família, coragem para amar e servir. Madre Leônia Milito, civilmente Maria Milito, nasceu em Sapri, província de Salerno, Itália, em 23 de junho de 1913. Seus pais, cristãos praticantes, Gabriele Milito e Ana Maria Grise, tiveram 6 filhos, sendo Maria a terceira filha do casal. Ela foi batizada na Igreja Matriz Imaculada Conceição no dia 20 de julho de 1913. Devido à Primeira Guerra Mundial, a pequena Maria foi morar com seus avós maternos em Trecna, província de Potenza, Itália, durante a sua primeira infância. Seu pai foi para a guerra e seus avós a levaram consigo para ajudar a sua mãe, sozinha, com os filhos em Sapri. Foram anos difíceis, mas ajudaram a futura Madre Leônia a formar a sua personalidade forte, de guerreira destemida e solidária com todos. No retorno do seu pai para casa no fim da guerra, Maria também voltou para a casa paterna em Sapri e iniciou seus estudos na pré-escola e a catequese para a primeira Eucaristia. Em 13 de junho de 1920, ela recebeu com alegria e gratidão a primeira Eucaristia. No ano seguinte, em 20 de agosto de 1921, foi crismada. Ela sempre foi assídua aos sacramentos da Eucaristia e da Confissão e acompanhava a mãe nas atividades da paróquia e caritativas. Aos 16 anos de idade, a jovem Maria participou do retiro da Ação Católica e ouviu do sacerdote uma frase que a fez pensar: quem tem tempo, não espera tempo. Não havia refletido ainda qual seria o seu futuro. Estava tranquila e feliz com os pais e irmãos que lhe demonstravam muito afeto. De repente, ouviu no seu coração a voz do Senhor que lhe dizia: deixa tudo e segue-me, como religiosa e religiosa missionária. Assustada com essa experiência de fé que mudou sua vida, ela percebeu que a missão era árdua e sublime ao mesmo tempo. Durante 4 anos, ela discerniu o que o Senhor queria dela. Ao mesmo tempo, a jovem Maria auxiliava sua mãe nos afazeres da casa, estudava piano clássico, bordado e costura, participava da sociedade e colaborava na catequese. Era a líder das colegas da Ação Católica e se preocupava em formar-se nos valores cristãos para formar outras jovens, sendo caridosa e solidária com os pobres. Em 19 de junho de 1935, Madre Leônia superou a resistência do pai e dos irmãos que não queriam que ela fosse religiosa e, acompanhada pela irmã Agnella, superiora da comunidade das irmãs em Sapri, sua mestra de bordado e amiga, fugiu de casa e foi para Secondigliano, Nápoles, sendo recebida como postulante no Instituto das Pobres Filhas de Santo Antônio. Nos seus escritos, ela afirma que a insistente voz de Jesus lhe dizia: não vim para os justos, mas para os pecadores. Ingressou no Instituto das Pobres Filhas para ser esposa de Jesus crucificado. Seu diretor espiritual, Padre Alessandro Melicchia, testemunhou que ela possuía uma firme e decidida vocação para a vida religiosa, nobreza de sentimentos, e estava preparada para realizar o projeto de Deus na sua vida, vocação e missão. A formação cristã, moral e religiosa de Maria Milito, recebida na família e na Ação Católica, abreviou o tempo de experiência formativa inicial no Instituto das Pobres Filhas. A jovem Maria ingressou no noviciado em 11 de dezembro de 1935, quando recebeu o hábito religioso franciscano e o nome Leônia, em honra a São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Por amar muito a Jesus, Irmã Leônia, já no início do noviciado, fez no seu coração o voto particular de vítima reparadora para a Igreja, pelos pecadores e pelo Instituto, associando-se à obra de redenção.
No fim do noviciado, irmã Leônia, que tinha recebido o encargo de auxiliar a mestra de noviças e postulantes, fez os votos religiosos em 14 de dezembro de 1936, para ser toda e para sempre de Deus e servir irmãos e irmãs. A sua missão se desenvolveu ainda mais nos anos seguintes, quando foi designada pelas superioras para formar as postulantes e noviças, além de pedir esmolas pelas ruas de Nápoles para ajudar na manutenção das irmãs e dos pobres. Durante a Segunda Guerra Mundial, Madre Leônia enfrentou com coragem e fortaleza os bombardeios e perigos morais para ajudar o Instituto e também os pobres. O seu trabalho generoso promoveu a vida. Foi aberto o primeiro orfanato para meninos e a mesa dos pobres. Ela edificava a todos com seu testemunho de humildade e caridade, com sua vida de oração e ação, com um sorriso cheio de amor e perdão para as pessoas que não entendiam a sua missão. Em 15 de maio de 1943, ela fez a profissão perpétua com um coração cheio de amor e gratidão à Trindade Santa. Em 1946, com o apoio da Superiora Geral, Madre Leônia adquiriu um antigo monastério para a formação das futuras religiosas em Pontecorvo, no centro histórico de Nápoles. A Superiora Geral a nomeou superiora da comunidade e mestra das noviças e postulantes. Naquela casa, ela abriu e dirigiu com amor e sabedoria diversas obras: o pensionato estudantil para jovens, a escola para o ensino fundamental, o educandário interno para meninos órfãos da Segunda Guerra, os cursos de artes manuais e as atividades pastorais, formando as jovens irmãs para a missão na igreja e na sociedade. Em Pontecorvo, iniciou a história de amor de Madre Leônia com o Brasil, quando uma de suas noviças, para o Natal de 1950, escreveu ao tio Frei Valentim, missionário no interior do estado de São Paulo. Na ocasião, Madre Leônia teve a inspiração de anexar uma carta sua, expressando ao Frei o desejo de ajudá-lo na missão. Em agosto de 1952, Frei Valentim lhe respondeu que enviasse urgente as irmãs para abrir uma casa na cidade de Matão, estado de São Paulo, a pedido do pároco, Padre Nelson Antônio Romão. O governo geral do Instituto aprovou a fundação e encarregou Madre Leônia para agilizar a abertura da casa e preparar as primeiras irmãs, que chegaram em Matão em dezembro daquele ano. Finalmente, em julho de 1953, ela foi enviada para acompanhar um novo grupo de irmãs e organizar a missão. Nos meses que ficou no Brasil, ela abriu 4 casas, deixando tudo organizado, e retornou para o seu campo de trabalho em Pontecorvo, convicta das bênçãos divinas sobre o Instituto e de que a missão santifica as pessoas. Porém, durante a sua breve permanência no Brasil, muita coisa mudou no Instituto na Itália. Foi eleito um novo governo geral que não compreendia e não aceitava a expansão missionária no Brasil. Madre Leônia sofreu provações e incompreensões por causa da missão, mas superou com a força da fé, da obediência, da humildade, do perdão e da caridade. Em junho de 1954, os superiores, percebendo seu amor e disponibilidade missionária, a enviaram para coordenar a missão no Brasil. O seu dinamismo missionário e liderança humana e espiritual colaboraram para o êxito da missão em favor dos pobres e da igreja local. No entanto, enquanto estava na missão no Brasil, ela compreendeu que, para ser fiel ao projeto de Deus para a sua vida religiosa missionária, devia separar-se do Instituto das Pobres Filhas. Madre Leônia, por alguns anos, refletiu, discerniu com as autoridades eclesiásticas sobre os apelos do Espírito Santo que sentia no coração, e, para responder às urgências missionárias da Igreja no Brasil, o clamor dos pobres e as circunstâncias da história, em 1956, pediu a separação do antigo instituto para evangelizar e servir os mais pobres.
a Igreja lhe concedeu a dispensa dos votos religiosos e a liberação de todo vínculo com o Instituto em julho de 1957. E encarregou Dom Geraldo Fernandes para acompanhar Madre Leônia e as irmãs que estavam com ela no Brasil e queriam permanecer fiel à vocação missionária. O Senhor, que pode fazer de dois povos um só, também pode criar de um antigo instituto uma nova congregação na Igreja, com um novo carisma missionário e claretiano. Foi assim com Madre Leônia. Dom Geraldo a convidou para abrir uma casa em Londrina, Paraná, e ela aceitou. Em 30 de julho de 1957, Madre Leônia, Irmã Eucarística e Irmã Imaculada chegaram nesta cidade para servir a Igreja e os pobres na bondade e na alegria. Escolhida para uma nova missão na Igreja. Em Londrina, Paraná, Brasil, Madre Leônia começou vida nova. Como as irmãs, ela atendia os pobres, os doentes, os idosos e visitava as famílias do Parque Guanabara. Formou catequistas, criou e instruiu o grupo de Filhas de Maria, dos Congregados Marianos, a Cruzada Eucarística e improvisou a capela missionária para a celebração da Eucaristia e a reza do terço com o povo, coordenando as atividades da capela. O seu dinamismo missionário se estendeu para outras cidades vizinhas para instruir catequistas, Filhas de Maria e a juventude nos valores da vida cristã, até que o Senhor a escolheu e lhe confiou a missão de fundadora e superiora geral de uma nova congregação na Igreja. Em 19 de março de 1958, inspirados pelo Espírito Santo e com a aprovação da Igreja, Madre Leônia e Dom Geraldo Fernandes fundaram a Congregação das Missionárias de Santo Antônio Maria Claré, em Londrina, Paraná, Brasil. Para Madre Leônia, a congregação surgiu do lado aberto de Cristo e quase junto com o Concílio Vaticano II, como afirma Dom Geraldo, indicando a nova concepção da vida consagrada. Na sua missão de fundadora e superiora geral, Madre Leônia, em comunhão com Dom Geraldo, transmitiu à congregação das missionárias claretianas a espiritualidade eucarística, cor de Mariana e o carisma missionário recebido do Espírito Santo. Ela testemunhou e formou as irmãs no discipulado de Jesus missionário e redentor, buscando viver a santidade, o anúncio do Evangelho e o serviço da caridade aos pobres, os mais pobres, no mundo inteiro, com bondade e alegria. A árdua e sublime vocação de Madre Leônia, mãe e mestra espiritual das filhas e companheira na missão, foi vivida no amor que espera e crê. Ela doou a sua vida pelas filhas e pelos mais pobres, testemunhando no cotidiano o discipulado de Jesus. Descreveu sua experiência dizendo: "Quanto custa construir uma irmã de fibra? Quanto custa amar quem sofre? Quanto custa construir uma santa? Custa e como, mas tudo é possível para quem quer." Ela queria e acreditava em Deus e nas pessoas que o Senhor colocava no seu caminho, e como peregrina do amor, percorreu o mundo, desejosa de acender a chama do amor de Deus no coração de todos, consumindo a sua vida, iluminando. A sua ousadia e dinamismo profético e missionário vinha da intensa vida de oração diante do Santíssimo Sacramento. Passava longas horas em adoração eucarística, na calada da noite e antes do amanhecer, para servir durante o dia a quem dela precisasse. Cultivava com amor filial a devoção ao coração de Maria, a escuta e a prática constante da palavra de Deus, a vivência dos sacramentos e do mandamento do amor, unindo com fortaleza e equilíbrio a oração e a ação, fazendo da vida prece e da prece missão com Jesus, para o bem da humanidade. A sua espiritualidade potencializou suas qualidades humanas,
A prática das virtudes, a liderança e as relações que promovem a comunhão com Deus, com a igreja e os irmãos, solidificando e expandindo a congregação. Ela e o fundador obtiveram da igreja a aprovação pontifícia da família religiosa e a aprovação definitiva da Constituição, código de vida das missionárias claretianas como um caminho de santidade. E como superiora geral, Madre Leônia, nos 22 anos em que serviu a congregação, abriu quase 100 casas e mais de 100 obras no Brasil e também em outras nações, como Itália, Suíça, França, Alemanha, Costa do Marfim, Gabon, Austrália, Argentina e, por fim, faria o envio das irmãs para o estado de Kerala, na Índia, completando 5 continentes. O seu objetivo para abrir as casas e obras com apoio de Dom Geraldo da igreja local e das irmãs foi sempre o mesmo: evangelizar a todos e servir os mais pobres, as crianças órfãs e necessitadas de um lar, escolas maternas e de primeiro grau, asilos para os idosos desamparados, hospitais e centros missionários para atender a juventude e as famílias, além do trabalho nas diversas pastorais na igreja local onde atuavam as irmãs, as suas filhas. Por ser toda de Deus, Madre Leônia ouvia e respondia ao clamor dos seus filhos e o Senhor tornou fecunda a sua missão. Em 1980, tinha visitado a maioria das casas no Brasil, encontrado muitas filhas para uma conversa espiritual e feito as suas últimas fundações na Argentina. Estava com a mala pronta para continuar sua missão no continente europeu, africano, Oceania, para visitar as irmãs na Austrália e, se possível, chegaria na Índia, para onde enviaria as irmãs. Mas, em 22 de julho de 1980, o anjo do Senhor a encontrou a caminho. Ela faleceu em missão, num acidente automobilístico na BR-369, nas imediações de Cambé. A sua vida é uma bênção para a igreja e para o reino de Deus. Ela ensina que é preciso correr risco do ide e evangelizai, saindo de nós mesmos para amar e servir. Para ela, santidade é amor que se doa como fez Jesus. Ela percorreu o mundo como a mulher do advento que anuncia Jesus com Maria, a mulher da Páscoa, que, com Jesus missionário e redentor, renova a vida e a esperança por onde passa. A mulher do Pentecostes, possuída pelo Espírito Santo, que testemunha ao mundo a beleza do amor de Deus e da santidade no cotidiano. A Santa Madre Leônia, como disse Dom Geraldo Fernandes, nos convoca a sermos com ela filhas e filhos da Igreja, a amar com amor universal a todos, sobretudo os pobres, os mais pobres, fazendo da nossa vida uma página viva do Evangelho. Os seus pés não tocaram o mundo inteiro, mas ela chegou em todos os lugares da terra, com o coração, com a oração, com sua bondade e alegria. Ela antecipou o convite do Papa Francisco para vivermos as bem-aventuranças de Jesus e, como bem-aventurada, é exemplo para o povo cristão chamado a ser santo, como o Pai Celeste é santo. Ela, a padroeira da vida no trânsito, a mulher sábia do Evangelho, pode nos ensinar a fazer da vida missão, a serviço da Igreja e do Reino de Deus. A causa de beatificação e canonização da serva de Deus, Madre Leônia. Os santos e santas canonizados pela Igreja refletem a luz de Cristo no mundo. Passaram a vida fazendo bem, curando, promovendo, edificando os irmãos e fazendo resplandecer no mundo a beleza das virtudes cristãs ou do martírio por amor a Cristo. Os santos são figuras que fascinam a humanidade. Eles vivem o discipulado de Jesus e realizam com simplicidade, perseverança e alegria o bem que Deus quer para seus filhos e filhas. Também Madre Leônia, declarada serva de Deus pela Igreja e candidata à honra dos altares, durante a sua vida atraiu as pessoas para Jesus com seu testemunho de santidade, toda de Deus e a serviço da humanidade. Ela fez e continua fazendo o bem a todos. Viveu as bem-aventuranças de Jesus
e praticou com amor e generosidade as obras de misericórdia. O conhecimento da sua vida e virtudes, das suas obras, missão e escritos espirituais nos encantam e ajudam no nosso crescimento espiritual e no amor à Igreja e aos irmãos. O Papa Francisco ensina na sua exortação apostólica sobre a chamada à santidade no mundo atual que as bem-aventuranças são critérios da genuína qualidade evangélica dos fiéis e dos candidatos à glória dos altares. Antecipando o Papa, Dom Geraldo Fernandes afirmou desde o dia da morte de Madre Leônia que ela viveu santamente e praticou as bem-aventuranças no cotidiano, é mestra espiritual e intercessora junto de Deus para todos nós. Sem antecipar o juízo da Igreja, a futura santa de Londrina, a serva de Deus Madre Leônia, viveu e ensinou a viver com generosidade a santidade cristã, sendo mansa, humilde, misericordiosa, pura de sentimentos, pobre de bens materiais, mas rica da graça de Deus. Ela teve fome e sede de justiça, fortaleza para amar e perdoar a todos, fiel ao mandato do Divino Mestre. A Congregação das Missionárias de Santo Antônio Maria Claret e a Arquidiocese de Londrina iniciaram a sua causa de beatificação e canonização em março de 1998, na celebração eucarística presidida pelo arcebispo Dom Albano Bortoleto Cavalim, então arcebispo arquidiocesano. A fase diocesana da causa de beatificação e canonização de Madre Leônia foi concluída com êxito em 19 de outubro de 2003. E o processo diocesano foi aprovado pela Congregação para as Causas dos Santos em janeiro de 2004. A fase romana está em andamento e deve concluir os estudos sobre a vida e virtudes heróicas da serva de Deus ainda esse ano. Em seguida, a Igreja, mãe e mestra da verdade, à luz da fé, da certeza moral dos teólogos sobre as virtudes vividas por Madre Leônia em grau heróico, pedirá ao Santo Padre que a declare venerável. E no futuro, se for comprovado um milagre por sua intercessão, ela será beatificada e, se Deus quiser, também canonizada. Os santos, como a serva de Deus, Madre Leônia, continuam no céu a missão que iniciaram na terra. São nossos intercessores e modelo de santidade para nós que ainda estamos a caminho, atualizando no tempo a presença de Jesus entre nós e sua missão. Madre Leônia nos ensina a sermos autênticos discípulos e missionários de Jesus, fiéis à nossa vocação cristã, a viver a caridade, a solidariedade com todos, mas, sobretudo, com os mais necessitados, semeando bondade e alegria pelos caminhos do mundo. Com Madre Leônia, a Igreja de Londrina sente-se chamada a ser igreja missionária em saída, em constante processo de santidade que é amor, que é ternura de Deus Pai, que prepara um tempo de graças para os seus filhos. E se no passado Madre Leônia levou a semente do Evangelho para o mundo, no futuro, o Senhor fará com que o mundo se volte para Londrina, para celebrar na Arquidiocese a sua esperada beatificação, com dom e graça para a humanidade.